Não há nada mais interessante para o reino de Deus, para o universo celestial, do que revelar esse amor infinito para a humanidade. E Deus está buscando condutos humanos para revelar esse amor. Não é uma manifestação divina que o mundo precisa, mas é uma manifestação humana falando do amor divino. Portanto, todos nós somos convocados para ser canais de bênção em todas as circunstâncias, nas boas e nas ruins. Na lição de hoje, nós vamos ver como Paulo se permitiu ser este canal de bênção nas horas boas e nas horas ruins. E hoje nós vamos ver o Paulo como prisioneiro. Daqui a pouco vamos esclarecer esse ponto. Hoje é domingo, dia 28 de dezembro de 2025. A lição de hoje traz como título Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo. Deixa eu te pedir um favor. Não deixe de se inscrever no nosso canal e também compartilhar o nosso vídeo, comentar, fazer seu pedido de oração. Queremos que esse canal se estenda e alcance muitas pessoas que ainda não conhecem o amor de Deus. Olha só, na lição de hoje, estamos dando uma lição nova, uma nova temporada. Estávamos lá no Velho Testamento e agora entramos no Novo Testamento. Eu acho interessante como a Bíblia ela se complementa, e quando a gente lê o Velho Testamento, o Novo Testamento, a gente não pode tirar da mente que tudo é a palavra de Deus. A palavra de Deus chegou a nós hoje através do apóstolo Paulo. E a gente tem que esclarecer aqui algumas coisas interessantes sobre Paulo. Quem era Paulo? Quem foi Paulo? A gente sabe que Paulo, antes de ser Paulo, era Saulo. E Saulo era o maior perseguidor que a igreja cristã teve depois que Jesus foi para o céu. Saulo, diz a Bíblia, assolava os crentes. Todo mundo tinha medo de Saulo, talvez mais medo de Saulo do que dos próprios romanos, porque Saulo era um fariseu zeloso, querendo exterminar por completo a seita, os cristãos, os seguidores de Jesus Cristo, porque Saulo conhecia a lei, conhecia os mandamentos, conhecia tudo sobre a vinda do Messias, mas ele não conhecia o Messias. Ele não sabia quem era Cristo, ele não tinha tido um encontro com Cristo. Portanto, Cristo era um impostor que veio, Cristo foi um inimigo da religião, e ele precisava destruir todos os que acreditavam em Cristo, todos os cristãos. Mas quando Saulo se encontra com Cristo lá na estrada de Damasco, aquela luz brilha sobre seus olhos que ele se torna cego. E ele pergunta, quem és tu? E Jesus diz, eu sou Jesus a quem você persegue. Daquele dia em diante, o perseguidor se torna um perseguido. Então Saulo dedica toda a sua vida, todo o seu aprendizado dali para frente à causa de Cristo. E enquanto ele estava solto, enquanto ele vivia com liberdade para ir e vir, Saulo, agora Paulo, convertido a Cristo, depois do seu batismo, se prepara teologicamente. Ele gasta uma temporada, quase que de 10 anos, se preparando, conhecendo o amor de Cristo, a essência do Evangelho. E quando você vê as cartas que Paulo escreve às igrejas, é teologia pura, salutar e bonita, porque vem de um homem de meditação, de comunhão com Cristo. E nessa comunhão com Cristo, Paulo reflete a comunhão interior através da missão.
ele expande a igreja, ele se torna um missionário, o maior evangelista do Novo Testamento, aquele que planta igrejas, ele é um plantador de igrejas, ele expande o reino de Deus para gregos, para gentios, para judeus, para todas as classes. Então Paulo é o grande evangelista, o grande mensageiro da palavra de Deus. Mas um dia Paulo foi preso. E quando ele foi preso por 2 ocasiões. O que você pode esperar de alguém preso? Qual a influência que alguém na prisão pode ter para com o Evangelho? Então, se a gente não tem essa visão que Paulo tinha, essa intimidade que Paulo tinha com Jesus Cristo, quando vem as dificuldades, porque prisão era a barreira, era o que Satanás queria fazer com Paulo, acorrentá-lo, para que ele não fosse mais aquele instrumento de bênçãos que ele estava sendo. Mas Paulo, agora preso, ele se torna o maior condutor do Evangelho. Dá até para a gente perguntar, quando é que Paulo mais produziu? Quando estava solto ou quando estava preso? Eu sou tentado a acreditar que a prisão de Paulo fez com que ele produzisse pelo menos 5 cartas, 5 epístolas poderosíssimas que chegaram até nós. Essa prisão de Paulo por volta aí do ano 60, depois de sair da prisão, depois do ano, entre os anos 62, 65, é onde ele escreve essas cartas preciosas, entre elas de Filipenses. E aqui nós vemos também a carta de Éfeso, para a igreja de Éfeso, para os Colossenses, para o Filemon. Tudo Paulo diz, eu sou prisioneiro de Jesus Cristo. E é interessante a gente notar essa expressão, prisioneiro de Jesus Cristo. Ele tem uma interpretação dupla para mim. Prisioneiro literal, mas também o prisioneiro da palavra. Paulo, ele era fiel à palavra. Não teve nenhum dia da vida de Paulo na prisão que ele deixou passar com tristeza, com descontentamento. Eu tenho certeza que havia momentos que Paulo ficava triste. Porque quem está preso, ele tem depressão. Ele pode ficar depressivo. E não há registro de Paulo lamentando-se dos seus sofrimentos. Mas há registro de Paulo escrevendo. Diariamente Paulo estava escrevendo. E quando ele escrevia as cartas inspirado pelo Espírito Santo, está deixando claro uma coisa. Qual coisa? Os homens podem prender os seres humanos, mas os homens não podem prender a palavra de Deus, porque a palavra de Deus é viva e eficaz. Ela tem poder, ela está além da capacidade humana. O diabo pode acorrentar, prender e matar os seres humanos, os missionários, mas o diabo não pode prender a palavra de Deus. A palavra de Deus nunca ficará acorrentada. Satanás tentou ao longo de toda a história acorrentar a palavra de Deus. Tentou destruí-la, queimá-la nas fogueiras. Mas por que ele não consegue destruir a palavra? Porque a palavra é de Deus. E Deus cuida dos mensageiros, mas ele cuida da sua palavra. Pode ser que um mensageiro ou outro seja preso e exterminado, mas a palavra de Deus dura para sempre, porque é o sopro do Deus vivo. E se é o sopro do Deus vivo, ninguém pode acorrentar a palavra, ninguém pode fazer com que ela morra. Uma vez proferida, ela é eterna. Seca-se a erva, diz Isaías, murcha-se a flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre, eternamente. E eu quero terminar a lição dizendo para você o seguinte: como é que a gente pode aplicar essa lição para a nossa vida no dia de hoje? Eu diria o seguinte: fixe na palavra, estude a palavra, incorpore a palavra de Deus, porque se você fizer isso, os homens podem te prender, podem te perseguir, podem tirar o seu emprego, a doença pode fazer você ficar preso a uma cama de um hospital, mas ninguém pode impedir dos seus lábios proferirem a palavra de Deus.
diz a palavra, a boca fala do que o coração está cheio. Quanto mais você colocar aqui dentro a palavra de Deus, mais você vai poder fazer chegar ao conhecimento das pessoas. Lembra que a gente começou a lição falando que Deus precisa de canais humanos para ligar o homem ao amor de Deus, o amor de Deus ao ser humano nesse mundo pecaminoso e caído? Deus espera que você seja esse canal de luz e de bênção. Seja um reflexo da palavra de Deus, como Paulo foi, solto e preso. Por quê? Porque mesmo depois de morto, aquilo que Paulo escreveu na prisão, ela chega até nós hoje, porque é a palavra de Deus. Mesmo quando você morrer, as palavras que você proferiu, as bênçãos que você fez para alguma pessoa, aquilo que você escreveu, aquilo que você gravou, fica registrado para a eternidade. Seja o canal de bênção, seja o prisioneiro de Jesus, que de seus lábios não saia nada que não seja a palavra do Senhor. Que Deus te abençoe, eu quero orar por você. Toma em tuas mãos, Senhor, a cada um de nós, para que durante o dia de hoje sejamos os canais de bênção do amor de Deus para a humanidade. Dá essa alegria para todos nós, eu oro em nome de Jesus. Amém. Eu sigo o mapa do dia. E você?